Boa noite a todos. Professor, boa noite. Sou Natanael, você está me ouvindo, professor? Sim. Se não estiver me ouvindo bem, você me avise aí, por favor. A Danália Reis. Professor Natanael, você está me ouvindo bem? Luciane Dias, a minha esposa. Você está me ouvindo bem aí? Está dando para me ouvir? Tá ouvindo, né? Pronto, o pessoal está entrando. Caroline Chaves, José Araújo, grande professor Marcos. Boa noite, professor Marcos. Satisfação. Amigos de longas datas aí. Grande Natanael, parceiro aí. Marcílio, grande guerreiro, futuro administrador. Estamos esperando aqui o nosso palestrante da noite entrar. É o Fábio Mendes. Ele que é membro, diretor da Câmara de Gestão Pública do Acre. Conversei com ele hoje, tem uma vasta experiência na área de gestão pública. E inicialmente aqui, vamos só, enquanto ele entra aqui, informar que vamos falar hoje sobre gestão pública, a área do IGM, que é o Índice de Governança Municipal, tema importantíssimo. A nossa presidente, seja bem-vindo, Letícia. E vamos falar sobre esse tema importantíssimo e relevante, principalmente nesse período aí que está se aproximando o pleito eleitoral. É uma oportunidade ao qual a gente vai se aproximar mais da área de gestão, conhecer mais um pouco dessa ferramenta importantíssima, disponibilizada pelo CFA, que pouca gente tinha conhecimento até então. Mas a partir dessa live eu tenho certeza que muita gente vai se interessar em assistir e começar a dar uma olhada nessa ferramenta. Ferramenta muito importante. Rose Gomes, Larissa. Bom, pessoal, o professor Natanael, o professor da FAM, ele liberou os alunos dele também. Eu agradeço desde já, professor Natanael, mestre em administração, para que todos participem dessa live aqui de hoje. Desde já eu agradeço todos os acadêmicos aí da Faculdade Afonso Mafrentes pela presença. Vamos aguardar só alguns instantes que o professor está entrando. O professor já está online. Só um minutinho. Aqui esperar o professor Fábio Mendes. Pronto. O professor está nos ouvindo? Pessoal, vocês estão ouvindo aí o professor Fábio? Boa noite, Nelson. Indira, nossa superintendente. Professor Fábio, você está nos ouvindo?
Deixa eu... Sem som, professor Fábio, né? Natanael colocou, Francinara colocou. Ajuste o microfone aí, professor, por gentileza. Eu estou ouvindo aqui muito baixo. Vamos lá. Me escutam bem agora? Sim, professor, estamos ouvindo. A imagem, pelo menos para mim aqui, que ficou um pouco... Está muito nítida, mas estamos lhe ouvindo sim. Então vamos lá, né? Melhorou? Pronto, estou ouvindo. Pessoal, veja aí, Indira, por gentileza. Se o meu som também não estiver muito bom, se avise. A gente iniciar aqui. Professor Fábio, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo aqui a essa nossa live aí. Obrigado aí pelo convite. Hoje vamos falar da importância das ferramentas do IGM, CFA, para a gestão pública. Tema relevantíssimo para o período, né? Esse período aí que pré-campanha, que estamos iniciando, uma ferramenta muito boa, uma ferramenta que poucas pessoas têm conhecimento até então, uma ferramenta de suma importância, ferramenta fidedigna, uma ferramenta que, a partir de então, depois dessa live, eu tenho certeza que essas pessoas que estão nos assistindo aqui, administradores, profissionais liberais, vão depois dar uma olhada com mais tempo e começar a explorar essa ferramenta que é importantíssima e relevantíssima para todos nós. Né? Seja bem-vindo e sinta-se à vontade. Obrigado, Jeová. Como você bem mencionou, o IGM é uma ferramenta fantástica. Eu sou suspeito, pois quando a conheci em 2016, quando eu ainda era presidente do Conselho Regional de Administração do Acre, eu me encantei e disse que aquilo ali seria o passaporte para os profissionais da administração efetivamente ganharem e conquistarem o seu espaço dentro da administração pública municipal, pois trazia já de forma embrionária um mapeamento de 3 dimensões do nosso país: finanças, gestão e desempenho. E isso veio evoluindo ao longo do tempo. Assim que assumi a diretoria da Câmara de Gestão Pública, devido às experiências que eu já tinha na área de formações e etc., por ter passado muito pelo Sistema S, consegui, juntamente com a equipe da CGP, da Câmara de Gestão Pública do CFA, formatar um workshop de formação aos profissionais da administração, e que o Estado do Piauí foi um dos contemplados no ano de 2019. Nós tivemos aí a oportunidade de passar em 11 estados, formar mais de 460 profissionais, trabalhar, sensibilizar mais de 1.800 autoridades públicas, entre prefeitos, vereadores, secretários, diretores, deputados, até governador de estado participou na apresentação que fizemos do Mato Grosso do Sul. Então, isso nos deixou muito felizes em saber que nós estamos caminhando para mostrar uma importante ferramenta para a sociedade brasileira, devido à sua grande contribuição em forma de planejamento e gestão e um diagnóstico de caminhos a serem seguidos para o melhoramento da gestão pública municipal. Ótimo. Que bom. Olha, aqui tem muitas pessoas da área, tem o Natanael, professor que já trabalha aqui há algum tempo aqui na Câmara dos Vereadores, sabe muito bem, está explorando aí essa parte de marketing agora, né, nessa eleição agora, e como ele conversou comigo aí nos bastidores, ele liberou a turma dele, eu agradeço, liberou a turma dele da Faculdade Afonso Mafrense, vários
acadêmicos de administração, com certeza eu conheço vários deles, futuros profissionais muito competentes que terão sua vaga garantida no mercado de trabalho. Então, você pode explanar para eles aí parte de gestão, de finanças, o ranking, como é que funciona aí essa área de governança municipal. Como bem mencionado aí por você, eu também vou dar boas-vindas, pois não temos profissionais apenas da administração. Acaba de entrar um amigo aqui, o Ivan, que trabalhou comigo na secretaria, ao qual eu sou administrador público, entrou aí, é graduado em Direito, é formado, é advogado, atua aí na área jurídica, aqui no estado do Acre. Um grande abraço aí, eu estou vendo que a galera está chegando. Mas assim, essa ferramenta, ela foi pensada e dimensionada a ser trabalhada em 3 eixos de diagnóstico dos municípios: finanças, gestão e desempenho. Analisar como estão as finanças de cada município, o que ela dispõe de recursos financeiros, qual é a sua autonomia, qual é a sua liquidez, qual é a sua captação de recursos, como é que ela faz o investimento dentro do município, como é que ele atende essa sociedade de forma geral. Em seguida vem a gestão. Como é que esses recursos estão sendo geridos para a sociedade munícipe dessa localidade do município A, B ou C? E por último, qual é o desempenho, qual é a entrega de resultados efetivos para a sociedade? E aí, pensando nisso, quando pensou-se no IGM, não dava para eu comparar, por exemplo, Teresina, a capital do Piauí, à cidade de São Paulo. E aí foi quando se pensou em uma clusterização, uma subdivisão de grupos, onde esses grupos seriam divididos populacionalmente de 0 a 20 mil habitantes, de 20 mil a 50 mil, de 50 mil a 100 mil e acima de 100 mil habitantes. E também pelo seu PIB, pela sua renda per capita. Por exemplo, o grupo 1, de 0 a 20 mil habitantes, eu tenho o grupo 1 e grupo 2. A diferença é que o PIB vai até 15.600 e acima de 15.600. Então, quer dizer que eu, pegando toda a riqueza do município e dividindo pela sua sociedade, pela sua população, cada um colocaria no bolso R$ 15.600. Quando a gente vai evoluindo em outros grupos, a gente observa que esses valores vão aumentando. Se a gente observa lá o grupo 7 e o grupo 8, chega a 28.636. Então a gente às vezes até brinca que são os municípios ricos do nosso Brasil, são onde a gente tem aí uma maior inserção de massa e de valores e de possibilidades. O IGM, ele foi pensado dentro dessas 3 dimensões, subdividido em 12 indicadores. Indicador fiscal, indicador de investimento per capita, equilíbrio previdenciário. Então, a gente faz uma análise da previdência municipal para aqueles municípios que têm previdência própria. O custo legislativo, quanto está custando o legislativo municipal para a sua sociedade? Quanto que está se gastando com esses vereadores? Eles estão efetivamente fazendo entrega de resultados para a sociedade? Estão fazendo o seu trabalho, princípio estabelecido na nossa Constituição Federal, de valores, entregas e assim por diante? Então, a gente permeia dentro do colaboradores, como é que está a estrutura de colaboradores do município A, B ou C, qual o número de funcionários efetivo ele tem, qual é o número do cargo comissionado, a questão do planejamento, a questão da transparência, educação, saúde, saneamento, meio ambiente, vulnerabilidade social, como é que as pessoas estão vulneráveis ou não dentro daquele município, e como é que está a segurança dessa população. E aí, isso seriam os 12 indicadores, subdividido em 30 variáveis. Então, a gente aprofunda ainda mais esses estudos. Aí observa autonomia, gasto com pessoal, captação de investimentos, liquidez, educação, saúde, previdência,
o gasto com legislativo, servidores, comissionados, planejamento de despesa, captação de recursos. Um dos indicadores muito fantásticos que a gente usa é o atendimento à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, a Lei Complementar 123, que trata da compra do pequeno negócio. Isso daqui eu sempre costumo falar bastante aos prefeitos. Prefeito, incentive a compra local, porque quando você compra localmente, você gera o desenvolvimento da região. Porque pequenos municípios, e que o Piauí não é diferente, 88% dos municípios do Piauí estão de 0 a 20 mil habitantes, então são municípios de pequeno porte, com pouca população, e que muitos deles sobrevivem apenas de repasses do Fundo de Participação dos Municípios, repasse do ICMS, advindo da arrecadação local, e, por último, de emendas parlamentares, seja de deputados federais, de senadores, deputados estaduais. Então, é um município que vive ali no sublimite dentro da gestão pública. E aí, quando eu falo, a gente recebe pouco, tem pouco dinheiro, vamos fazer esse dinheiro circular localmente, que a partir do momento que eu incentivo a compra externa, eu deixo de alavancar a economia local, eu deixo de gerar emprego e renda, eu deixo de gerar o desenvolvimento daquela sociedade local. A gente permeia ainda por disponibilidade de informações, irregularidades no CALC, transparência do Ministério Público, taxa de abandono escolar, as crianças estão abandonando ou não as escolas, notas de IDEB, distorção, idade séria, a criança está com idade avançada, a partir de 2 anos de distorção já causa distorção de idade séria, cobertura de creches, os municípios estão sendo cobertos por creches, está chegando para essa sociedade, esse amparato educacional. Tratamos ainda a questão da mortalidade infantil, cobertura vacinal, atenção básica de saúde, acesso à água, acesso a esgoto, tratamento e coleta destes, vulnerabilidade social, quantas pessoas nós temos inserido dentro dos programas de transferência de rendas da União. Eu lembro-me que uma vez a gente estava na marcha dos prefeitos em Minas Gerais, e aí um prefeito chegou para mim e disse assim: Fábio, aqui eu sou fantástico. Eu tenho aí 42 pessoas inseridas no programa do governo federal, enquanto municípios iguais a mim têm 18, 17, 19. Aí eu disse, prefeito, depende de como o senhor está fazendo a análise, se enquanto político ou se enquanto gestor. Como político, parabéns, o senhor está fazendo uma captação de recursos para fazer a sociedade viver da esmola. Agora, se o senhor estivesse falando como gestor, lhe diria que o senhor está sendo um péssimo gestor. O senhor não está gerando emprego, não está gerando renda, não está gerando desenvolvimento para que a sua sociedade local não sobreviva de, por exemplo, um Bolsa Família. Então, é como você vê a gestão pública e como você quer trabalhar na gestão pública. A gente trabalha ainda taxas de homicídio, taxas de morte no acidente por trânsito. E aí o que é bacana do índice, daqueles que nos assistem, que podem acessar igm.cfa.org.br. A gente já subiu os dados 2020. Os dados 2020 agora estão públicos. Depois tu pode até escrever aí, o Jeová, para que as pessoas consigam acessar o nosso site. E aí lá está de forma muito didática. O teu município, ele vai ter uma nota de 0 a 10. Então, todos nós que passamos por um banco de escola, que estudamos em alguma forma, a gente sabe o que é um de 0 a 10. Se eu entro lá e vejo meu município, por exemplo, com saneamento, com a nota 2, 3, ele está péssimo. Ele não é um aluno nem regular, porque para ele fazer prova final, ele teria que estar tirando 5. Como ele não está alcançando esses valores, a gente precisa melhorar a gestão pública. E a ferramenta IGM, ela traz uma forma de planejamento, de
eu canalizar esforços. O que a minha sociedade local está precisando? Aonde é que eu tenho que evitar maiores esforços para gerar o desenvolvimento local? E é pautado nisso que o IGM vem sendo trabalhado aí nesses 5.569 municípios brasileiros. Pronto, que bom. Parabéns aí pelas explanações. Eu tenho uma pergunta. Primeiramente, não fizeram aqui ainda, mas enfim, vou fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas querem saber. E muitas vezes, quando você partindo à prefeitura, se você é o prefeito atual, você quer que esteja bem. Se você é adversário, principalmente nesse período que nós estamos de pleito eleitoral, iremos entrar lá no IGM, e aí quem está lá acha que está tudo ok, ou então não vai nem ver, porque não está. E quem está fora vai explanar mais ainda, porque diz, olha, a prefeitura está ruim no saneamento, está ruim no turismo, está ruim na educação. Então, eu queria saber de você o seguinte, esses dados, eles são dados fidedignos, eles são dados que a gente pode olhar e dizer, ó, nós estamos trabalhando esses dados aqui, porque esses dados eles são verdadeiros. Porque quem está fora vai dizer que é, mas o prefeito que está atual, um exemplo, pode dizer que não é, que esses dados são fictícios. Então, eu queria que você esclarecesse para mim. Fantástica essa sua pergunta. O Índice de Governança dos Municípios, ele vem mapeando um diagnóstico do Brasil desde o ano de 2017. Então, de lá para cá, todos os dados coletados, e esses dados são coletados anualmente em base de dados oficiais do Brasil, na Secretaria do Tesouro Nacional, do IBGE, do PNUD, do Munic, do INPEA, do DataSUS, do MEC. Então, todos os dados coletados e tratados pelo IGM-CFA são de bancos de dados oficiais brasileiros. Então, às vezes, tem prefeito que tem nota 0. É porque, às vezes, ele mesmo pode não ter entregue a informação para o banco de dados nacional. E aí, o que é muito bacana é que o IGM-CFA, ele não olha bandeira partidária. Ele não quer saber se é azul, se é vermelho, se é lilás, se é verde, se é roxo, se é verde e amarelo. Ele não quer saber a cor da bandeira, ele quer saber da gestão do município. Então, dentro dessa seara que você abordou, nós já tivemos vereadores ligando na Câmara de Gestão Pública em determinado município, que o prefeito pegou, fez outdoors, colocou outdoor na cidade inteira, divulgando o IGM, dizendo, olha, o IGM CFA aponta que a nossa cidade é a melhor no item tal, 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 tal. Aí o vereador ligou brabo na Câmara de Gestão Pública, dizendo que aquilo era uma inverdade, que aquilo era do governo anterior, que isso, que aquilo, e a gente, peraí, a gente coletou dados oficiais, tratamos esses dados oficiais e tornamos esses dados oficiais públicos. Não é A, B ou C. A gente aqui não está para puxar sardinha para o candidato A, B ou C. A gente está para pautar resultados de gestão. E o que nos foi retratado por meio de um banco de dados consolidado foram essas informações. Para você ter uma ideia, Jeová, anualmente a gente coleta uma média de 2.400.000 dados. E esses dados são tratados para transformar de forma didática a ferramenta IGM-CFA para toda a sociedade. E o que é bacana também, dentro dessa ferramenta, é que nós criamos metas dentro dela. O Brasil tem o hábito de adotar metas internacionais, como, por exemplo, o Pacto da ONU, Pacto ODS e tantas outras dimensões e obrigações tentando trazer para a gestão. Só que isso, às vezes, não atende às necessidades dos lugares mais longínquos do nosso Brasil, dos lugares subdesenvolvidos. Nós temos municípios no Brasil que, pasmem, só chega por água, só chega por barco. E quando o rio seca, essa cidade vive um pouco no isolamento. Eu tenho cidades aqui no Acre mesmo, que a gente só chega de avião ou de barco. E de avião ou de barco. Quando o rio seca, eu não consigo chegar de barco, eu só consigo chegar de avião.
E aí isso prejudica a gestão municipal para toda a sociedade. E aí é quando a gente tem as distorções junto à sociedade. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Aloysio, inclusive, irmão, grande irmão maçom. Quais são os critérios para a escolha de ano e fonte dos procedimentos metodológicos? Ele que faz parte aí do Conselho de Administração do Piauí. Quais os critérios para a escolha, né, de ano e fonte dos procedimentos metodológicos? Olha, todos os anos a gente coleta os dados. Dia 31 de dezembro, a gente fecha o banco de dados. Na primeira quinzena ali de janeiro, entre o dia 1º e o dia 15, a gente coleta e consolida os dados do ano anterior. Esses dados, eles, após serem consolidados, eles são tratados e é quando a gente tem aí a disponibilidade do IGM. É igual à Receita Federal. A gente lançou agora o IGM 2020 com ano base 2019. Então, todos os dados tratados e a consolidação de resultados que se mostram é pautado no banco de dados de 2019. Então, 31 de dezembro é a nossa faixa de corte. O prefeito esqueceu de fazer a atualização de dados, ele veio fazer em janeiro, fevereiro. Ele não vai entrar nesse dado, ele vai ficar com nota 0, por falta de informação, porque ele tem um prazo a entregar esses dados junto aos bancos de dados oficiais brasileiros. E a gente faz essa atualização em 31 de dezembro, ali na primeira semana de janeiro, para que a gente consiga, no mês de março, já disponibilizar o IGM dentro do acesso exclusivo. Então, os profissionais da administração têm o acesso exclusivo ao IGM. Desde o mês de abril, ele já estava disponível no acesso exclusivo, e agora que a gente tornou público para toda a sociedade em 2020. Então, os profissionais da administração tiveram aí um tempo para trabalhar, ganhar recursos financeiros como consultores, oportunidades de emprego com consultorias, assessorias a prefeitos, trabalhar agora a gestão dentro desse acesso exclusivo. Nós temos simuladores, então é possível eu ver onde o meu município está, qual a colocação dele, qual a posição, e eu ir simular o melhoramento dos meus indicadores, melhorando as minhas notas, indicadores e etc., para que posição eu vou. Então, a gente tem um simulador dentro do acesso exclusivo. Temos ainda um mapa de visão, onde a gente observa finanças, gestão e desempenho. Quanto mais verdinho, quanto mais escuro for, melhor é o município. Quanto mais vermelho ele estiver, mais deficitário ele está dentro dos quesitos da gestão. E aí, essas notas foram geradas, pautadas realmente num parâmetro da meta. E o que é essa meta? Eu consolido, digamos que eu tenho 1.000 municípios com o mesmo porte, com a mesma estrutura, com a mesma população e renda. Eu tiro dali 10%, eu pego o pior, melhor, e esse passa a ser referência para os outros 90%. Então, acaba também um pouco aquela desculpa do gestor público municipal em dizer, o prefeito tal faz, mas aqui não dá para fazer. Espera aí, a tua prefeitura tem a mesma população, tem o mesmo PIB, tem as mesmas características, e você está me dizendo que ele consegue e você não consegue? Está faltando gestão. Tu precisa melhorar os teus indicadores, precisa melhorar o desenvolvimento aí da tua Câmara, da tua Prefeitura. Pronto. Parabéns aí, esclarecidos aí, muitas dicas aí, que com certeza os profissionais que tem aqui, você disse que tem uns amigos seus aí também, né, de direito, e tem muitas pessoas aqui, ex-alunos meus aqui, o Ednilton Eduardo, tem a Francinara, que é uma grande profissional também, que se faz presente, a professora do SENAC, efetiva. Tem
Tem uma pergunta aqui da presidente nossa aqui, Letícia. De que forma a ferramenta pode auxiliar os administradores, consultores que prestam serviços às prefeituras do seu estado? Fantástico, Letícia. Desde que eu assumi a Câmara de Gestão Pública, eu sempre pensei em oportunizar os profissionais da administração no uso dessa ferramenta. Foi para isso que foi criado o acesso exclusivo e tantas disponibilidades de produtos e serviços que a gente vem realizando, lá dentro. E assim, é uma forma de eu, enquanto administrador, enquanto profissional da administração, assessorar um prefeito, prestar consultoria à gestão municipal, gerar um diagnóstico daquele município. E aí eu vou dar um exemplo. Nós tivemos aqui, a Câmara de Gestão Pública fez uma OGP, um Observatório de Gestão Pública em um município do Mato Grosso. O Hélio Tito, presidente de lá, tinha uma parceria com uma determinada prefeita e essa prefeita abriu a prefeitura para que nós pudéssemos entrar e gerar diagnósticos. Então, nós chegamos lá com o diagnóstico do município, pautado no IGM. Uma das primeiras coisas que a gente observou é que o município estava no calque. O secretário de Finanças não sabia que o município estava no calque e que tinha uma dívida de mais de 7 milhões de reais por recolhimentos tributáveis de prestação de serviços, ou seja, teve contratações de pessoas terceirizadas, o município foi corresponsável e não fez os recolhimentos e tinha aí mais de 7 milhões em dívida. A gente conseguiu descobrir, por meio de saneamento, água e esgoto, que toda a produção de água, 50% dessa água era desperdiçada. Só chegava 50% ao consumidor final. E que todo o custo dessa água ao município, a arrecadação de água, por meio dos talões de água, era de 30%. O município tinha que subsidiar 70% dos custos da água. Ou seja, o município subsidia 70%, sendo que 50% de toda a água vai para o lixo. Então, nós estamos desperdiçando dinheiro público. Descobrimos que existia uma alta taxa de abandono escolar. Quando a gente foi observar, e essa taxa de abandono escolar dava-se muito na zona rural. Quando a gente foi observar, os ônibus que faziam o transporte das crianças, eles quebravam e passavam de 2, 3 meses para colocarem um ônibus substituto. E aí, com isso, a criança se desestimulava e abandonava a escola, porque não havia gestão contratual de manutenção daqueles ônibus. Se o ônibus quebrou hoje, o contratado ele tem que, em 24 horas, disponibilizar um novo ônibus, um novo serviço para atender aquela sociedade local. Percebemos ainda que todos os professores tinham um ódio da secretária de Educação. Então, era gente fazendo gol contra. Todo mundo fazendo gol contra. Todos os professores não estavam implantando a política. E aí, com isso, as notas do IDEB estavam muito baixas. E aí, isso a gente foi observando diversos outros fatores. Então, respondendo a tua pergunta, o índice ele vem para que nós, profissionais da administração, nos apropriemos de diagnosticar os municípios brasileiros e, com isso, ofereçamos oportunidades e soluções aos gestores públicos, sejam eles das prefeituras ou sejam eles das câmaras de vereadores, porque o vereador ele tem a função de cobrar, de ser um legislador, de ser um controlador efetivo. Só que o nosso Brasil, infelizmente, nós temos um legislativo que 85% das leis quem define é o executivo, 10% quem define é o judiciário, 5% é a produção legislativa, às vezes para dar nome de rua ou fazer sessão solene. E aí deixam de realizar efetivamente o seu trabalho ao qual foi eleito pela população para realizar um trabalho junto à sociedade como um todo. Ótimo. Pessoal, sintam-se à vontade para fazer as perguntas. Vamos explorar, viu? E
Estamos aqui à disposição. O Fábio está à nossa disposição aqui, ele que é o diretor da Câmara de Gestão Pública, também é bacharel em Direito. E aí eu quero, na verdade, pegar esse gancho seu e aumentar mais umas coisas. Aqui na nossa região, não digo uma porque são várias regiões, senão a gente entra na seara de política, coisa que não é para entrar. Mas, de toda sorte, quanto menor a cidade, mais existe aquele voto de cabresto, como a gente sabemos. Então, se não casar o tripé, um administrador na sua área, um contador na sua área e um procurador do município seria um advogado, nessas áreas, que são as áreas fins da área da administração pública, eu acho que nunca vai dar certo. Eu acho que daqui 5, 10 anos está todo mundo respondendo processo por improbidade administrativa. Com esses processos de PJE, tudo eletrônico, eu acho que não vai durar mais 10 anos, não. 4, 5 anos depois que sair. Então, assim, nós aqui na nossa região, nós temos aqui um grande potencial. Nós somos 13 municípios que são subordinados por São Raimundo Nonato, uma cidade muito grande, a renda per capita muito boa, vários profissionais formados, mas, infelizmente, eu já me deparei, por ser o representante aqui, vários acadêmicos que hoje em dia já são administradores formados. Eles falam, professor, eu poderia trabalhar na administração, mas na hora que eu cheguei e disse para o gestor como era que era para trabalhar, ele disse, não, meu filho, trabalha assim não, trabalha desse jeito aqui, que eu quero é assim. E aí nós profissionais, infelizmente, precisamos do emprego e acabamos cedendo e fazendo o errado, sabendo que poderia fazer o certo, porque senão fica sem emprego. É triste, infelizmente. É triste. A realidade. Pensando nisso, você falou muito bem, o profissional da administração, ele tem a formação para cuidar da gestão. Nós somos treinados e capacitados para fazer a gestão científica da coisa, das organizações. O contador, ele vem para fazer a parte contábil, a obrigação legal junto aos tribunais de contas e tudo, e o advogado para trabalhar a questão jurídica, os pareceres, os encaminhamentos, até porque ele vai ser o defensor de uma possível improbidade de gestão. Então, eu estava fazendo uma análise dos municípios do estado do Piauí. Por exemplo, hoje a gente tem uma nota Brasil de 5,38, seria a nota geral do IGM consolidada, finanças, gestão e desempenho. A nível Brasil, finanças está 4,62, gestão 6,1 e o desempenho 5,51. E aí, me impressionou hoje na minha pesquisa, Piauí ter 224 municípios. Eu fiquei impressionado, porque a gente tem uma extensão territorial muito grande no Acre e somos apenas 22 municípios. Mas, enfim, desses 224 municípios, o grupo 1 está composto por 186 municípios. Isso representa 83%. Então, até 20 mil habitantes e que tem uma renda per capita de até 15.600. Quem está em primeiro lugar dentro desse grupo é Água Branca, com uma nota de 7,2. Então, ela já ultrapassa o nível Brasil, que é de 5,38. E aí, a gente está na última posição, na posição 186, fartura do Piauí, que não está com tanta fartura aí, porque tirou uma nota 1,62. Então, é aquela análise, de 0 a 10, 1,62 é um aluno reprovado. Dentro do grupo 2, nós temos 11 municípios. Em primeiro lugar, Simãos, em último lugar está Ribeiro do Piauí, nota 5,28 e nota 3,48. Dentro do grupo 3, nós temos 20 municípios. Em primeiro lugar está José de Freitas, com 7,3. E em 20º, Luzilândia, com 3,48. Dentro do grupo 4, nós só tem dois municípios nesse grupo, que é José de Freitas, que é Bom Jesus e Urucuí. Uruçuí.
Hã? Uruçuí. É o Uruçuí. Uruçuí. É porque É, o IgM não pega acento, né? Acento, circunflexo, isso. cedilha e tal. Então é 6,15, Bom Jesus, e o Uruçuí está com 3,7. Dentro do grupo 5, nós temos 3 municípios, que é Piririri, com 6,32. O segundo é Picos e terceiro é Floriano. Os 3 estão aí na mesma estrutura, no mesmo grupo. E por último, o grupo 7, Teresina e Parnaíba. Teresina em primeiro com 5,89 e Parnaíba com 5,46. Então a gente observa que vocês, assim como o Acre, não tem o grupo 6 e não tem o grupo 8, que a gente pega e diz que são aqueles municípios com maior renda per capita, que dividindo todo o seu PIB, toda a sua riqueza, a população colocaria mais recurso financeiro no bolso. Então isso também foi um pouco do panorama que eu diagnostiquei hoje do estado do Piauí. Divisões gerais, como você bem colocou, não estamos fazendo alusão a partidos, a prefeito A, B ou C, a gente discute gestão. Os profissionais da administração estão aptos a discutir gestão. Gestão, eficiência, resultados, pautar uma gestão pública em meios mais efetivos de entregas para a sociedade. Não é à toa que o nosso atual presidente do Conselho Federal de Administração, ao qual deixo um grande abraço, nosso presidente Mauro Cross, que confiou plenamente a diretoria, assim como os nossos pares no Conselho Federal, nos deu total autonomia de trabalho, vem pensando e criando um plano de nação. O Brasil precisa começar a definir o que ele quer para os próximos 50 anos. Às vezes eu questiono, se a gente observar o que o Brasil quer, aonde ele quer chegar daqui a 20, 30, 50 anos. Não se sabe. A gente tem gestores e políticos públicos que traçam planos de governo, são candidatos para cumprir essa obrigatoriedade junto aos tribunais superiores eleitorais. Quando se elegem, pega aquele plano de governo e joga na lata do lixo, porque cria um PPA que não tem nada a ver com o plano de governo, e por conseguinte criam LDOs e LOAs que também nada falam com o PPA. São apenas documentos e peças para cumprir obrigações legais perante o nosso país. Enquanto não tivermos uma definição do que queremos e aonde queremos chegar, nós nunca seremos um país de primeiro mundo. Somos um país rico, a 8ª economia mundial, mas a 80ª posição em IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil, às vezes questionam, por exemplo, a China, e aqui eu não sou comunista, nem fascista, nem direita, nem esquerda, eu estou fazendo uma visão geral. A China, há 20 anos atrás, chamou os 4 maiores pensadores da administração do planeta, e dentre eles estava o nosso grande pensador Peter Drucker, que fez um plano de nação para a China para os próximos 50 anos, tornar-se a primeira potência mundial. Em 20 anos, os caras já evoluíram, estão quase finalizando o plano que tinham para 50 anos, e não é à toa que os Estados Unidos estão dando chilique. Está dando chilique porque está com medo de perder o status quo de ser a primeira economia mundial, para perder para os chineses. Ah, Fábio, mas os chineses exploram a mão de obra, fazem isso, fazem aquilo. Eu não vou entrar na seara de como eles vêm alcançando. Eu acho que a gente tem que planejar onde queremos, mas eu uso o contraponto. Se a Angela Merkel cai amanhã da Alemanha, pouco importa. Os alemães têm um plano de nação. Agora mesmo, os chineses tentaram comprar várias indústrias alemãs e quando chegaram lá, a Angela Merkel, o governo público disse: essas empresas não estão à venda, porque isso daqui é uma segurança nacional. Então, esse produto, essa industrialização, ela não é vendida, porque a Alemanha tem um plano de nação. Às vezes eu fico intrigado com pessoas que brigam, o Lula livre, o Lula preso, a Dilma isso, a Dilma aquilo, o Temer, o FHC, o Bolsonaro, a Marina, Gente, porque rouba, porque é ladrão.
há 520 anos nós somos roubados. Desde quando, teoricamente, o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, a gente começou a ser uma colônia de exploração. Começou pelo pau-brasil, depois veio as especiarias, depois veio ouro, diamante, minérios e tantas outras coisas. Nós temos riquezas no Brasil que ainda não foram exploradas, que não foram desenvolvidas. Mas hoje a gente começa a fazer um plano de nação para que isso seja efetivamente convertido à sociedade brasileira, ou continuaremos vivendo subdesenvolvimento. Como diz o nosso grande pensador Peter Drucker, não existe países subdesenvolvidos, existem países subadministrados, e isso é o Brasil. Hoje a gente vive a subadministração na União, nos estados e nos municípios brasileiros. Na grande maioria, claro. Parabéns. E eu só quero complementar que todos esses dados aí que eu vi aqui, Água Branca, e em seguida a gente falou de fartura, que Água Branca já fica pro destino de Teresina, né? Próxima a Teresina, mas fartura do Piauí já é para nossa região, inclusive já engloba a nossa comarca, aqui de São Raimundo Nonato, né? Que aí teve até o pessoal falando. Mas esses dados, eles são, além de fidedignos, que a gente falou no início, eles são através de grupos, né, por renda per capita, e também ele são filtrados vários segmentos, que seria saúde, educação, saneamento básico, segurança, transparência, recursos, planejamento, entre outros, né? São feitos todos esses segmentos. 30 variáveis. São 30 variáveis para chegar nessa decisão, na verdade, nessa informação. E outra coisa, eu sei que foge um pouco aí do IGM, mas, como eu lhe falei, aqui na região, infelizmente, vários administradores, inclusive administradores públicos, não têm oportunidade no mercado de trabalho, principalmente na gestão pública. E eu vejo que essa ferramenta ela foi criada maravilhosamente para nós administradores públicos, até porque ele fala que é exclusivo, alguns dados exclusivos para quem é administradores adimplentes e registrados. Como é que você aí pode nos deixar esse recado para que o Conselho Federal de Administração possa afinco? Eu sei que depende muito de Câmara, depende de aprovação, para que possamos alavancar, levantar a bandeira e dizer, essa vaga aqui na gestão pública que é minha. Eu vou botar aqui um cara de qualquer outra área afim para trabalhar nessa área que seria do administrador público. Eu acho que o Brasil hoje ele sofre de uma miopia. Quando eu preciso de um atendimento médico, clínico, eu procuro um médico. Quando eu preciso movimentar a justiça brasileira, eu procuro um advogado. E aí o brasileiro e a sociedade brasileira tem uma grande miopia de achar que qualquer um, com qualquer área de formação, tem competências para fazer gestão. E aí não consegue observar que o profissional administrador, ele foi formado para atuar com gestão, para solucionar problemas das organizações. E aí isso é uma mudança cultural que a gente precisa evoluir muito, Jeová. A começar pelos próprios colegas profissionais da administração, que não se valorizam, não se reconhecem e não buscam o fortalecimento da classe profissional. Hoje nós temos no Brasil 4 milhões de profissionais administradores formados, com formação, graduação na área da administração. E temos apenas 400 mil registrados. Olha o potencial que nós teríamos se tivéssemos os 4 milhões de profissionais devidamente habilitados junto ao Conselho. Olha a força que ganharíamos dentro do Congresso Nacional, dentro de tantas outras frentes. A OAB, ela tem 1.800.000 registrados. A gente teria o dobro. Olha a possibilidade de voz que nós teríamos. Um dos grandes desafios que eu tive no Acre quando fui presidente foi realmente mostrar para o profissional que quem faz a profissão somos nós. Se eu sou o primeiro a denegrir a minha classe, denegrir a minha formação, achar que a minha formação é para qualquer um, eu não sou exemplo pautado na sociedade. Lembro-me que um dia um administrador chegou na minha mesa e disse, presidente, eu vim cancelar o meu registro profissional. E eu disse, eu prontamente estou aqui para deferir, para atender o seu pedido. E aí ele disse, olha,
eu não sou administrador, eu não exerço administração, então não tenho obrigatoriedade de estar registrado. Eu digo, eu concordo com você em número, gênero e grau. E ele olhava assim para mim estranhamente. E eu disse, eu queria só te fazer 3 perguntas, porque eu gosto de ser justo. Até porque, como irmãos, temos que buscar a justiça e a perfeição. E aí, eu disse a ele, tu fazes o que da vida? Ah, eu sou consultor. Peraí. Consultor, profissional liberal, com formação em nível superior, e essa profissão sendo regulamentada, obrigatoriamente você tem que ter registro. Vamos à segunda pergunta. Que tipo de consultoria tu faz? Porque vai que o cara faz uma consultoria de engenharia. Ah, eu sou consultor empresarial. Peraí, cidadão. Quer dizer que na tua mente limitada, consultoria empresarial, administração de empresa e consultoria empresarial não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, presidente, assim mais ou menos. Eu digo, não tem mais nem menos, porque eu não conheço alguém mais ou menos grávida. Ou você está grávida, ou você não está grávida. No seu caso, você me disse que faz consultoria empresarial. Vamos à terceira e última pergunta. Que tipo de consultoria tu fazes? Quando tu entra nas organizações, tu trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com gestão financeira. Eu digo, legal, quer dizer, organização, sistemas e métodos, administração financeira, orçamentária, estatística, matemática financeira, nada disso tu usa para o trabalho que tu desempenha. Não, presidente, assim mais ou menos. Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade. Tu és o expurgo da decadência porque vem passando a profissão da administração no país. Porque tu, como profissional da administração, vem na tua casa renegar a tua existência. Como é que tu queres que a sociedade te valorize, te reconheça e tu fortaleça a tua profissão se tu és o primeiro a vir aqui renegar? Eu acho que tu passou 4 anos com a bunda pregada na cadeira da universidade, comendo a merenda da universidade, porque tu não sabe nem no que tu te formou, cidadão. E aí ele disse, presidente, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu digo, eita, que agora sobrou para mim, até afastei a cadeira para trás. Aí ele disse, eu passei realmente 4 anos com a bunda pregada na cadeira da faculdade, mas eu nunca tive um professor que me dissesse o que o senhor acabou de me dizer. Está cancelado o meu pedido de cancelamento e a partir de hoje o senhor ganhou um guerreiro pela administração no estado do Acre. E esse cara foi fantástico. Trouxemos ele para dentro do CRA, virou conselheiro posteriormente, participava de todos os nossos eventos, extremamente atuante, e mudou a concepção do que é o profissional administrador, do que é a administração. Nós temos colegas que são os primeiros a falar mal da nossa formação. E aí, como é que nós queremos ser fortes, valorizados e reconhecidos, nos renegando, estando à parte da nossa formação profissional, estando à parte da nossa casa profissional? Porque o CRA, ele é meu, ele é seu, ele é de todos nós que fazemos o CRA. O CRA ele só existe para o fortalecimento da nossa classe, dos nossos anseios, da defesa da sociedade, para que possamos tirar profissionais leigos. Aí tem uns que chegam para mim e dizem assim, Fábio, mas a profissão é muito cara, pagar R$ 400, com desconto deu 300 e pouco, dá menos de R$ 36 por mês. É tu te reconhecer profissional por menos de R$ 36 por mês. E eu preciso desse dinheiro porque os funcionários que trabalham lá, eles são pagos. O contador, o advogado, o administrador fiscal, o administrador gerente, todo esse pessoal trabalha de forma remunerada. Só nós, eu, você, que somos conselheiros, trabalhamos de forma honorífica, ou seja, doamos o nosso amor, a nossa garra pela defesa da nossa profissão. Mas conscientizar essa sociedade leva um tempo, Jeová. Eu acredito que talvez hoje nós estamos completando nesse ano de 2020 55 anos de profissão. Quem sabe mais alguns milênios, né? Porque a administração ela é bíblica, já está no Velho Testamento. Administrar, fazer, cuidar da coisa alheia, só que parece que, por mais que tenhamos
desde os tempos bíblicos, do Velho Testamento, ainda temos pessoas que desconhecem a importância da administração, dos seus profissionais para a administração pública e para a administração privada de forma eficiente. Maravilha. Parabéns pelas belíssimas palavras aí e uma injeção de ânimo para aqueles que não se registraram, que daqui para frente a gente possa caminhar junto. Aqui em São Raimundo Nonato a gente já avançou muito, né? Já conseguimos aqui, os colegas aqui, administradores, já conseguimos vaga de estágio nos órgãos públicos, no Justiça Federal, no Ministério Público Federal, Defensoria Pública, e eu tenho certeza que futuramente a gente vai avançar mais ainda aqui na região. Fábio, eu tenho uma pergunta aqui da conselheira, senhora Ivani. Qual a colaboração do IGM-CFA dentro do governo federal? Muito bom, obrigada, minha querida conselheira Ivani, ela que é membro da Câmara de Gestão Pública, é minha fiel escudeira, anda comigo quando a gente anda batendo a porta dos ministérios no governo federal. A gente conseguiu já fazer parcerias com as transferências públicas da União, onde estarão fazendo uso das nossas ferramentas para fazerem transferências de recursos públicos da União para os municípios brasileiros. A gente está com algumas parcerias encaminhadas com a SEAF, Secretaria Executiva de Assuntos Federativos. Temos também parceria com o TCU, Tribunal de Contas da União, na pessoa da Ana Paula, uma auditora que conheceu. Parou aqui, o Fábio deu certo. Para buscar uma melhor inserção do profissional da administração. Mesmo nós parceria com a Sudene, de Desenvolvimento do Nordeste, e essa parceria eles vão fazer uso integral da ferramenta IGM para transferir recursos para os municípios do Nordeste, para fazer o desenvolvimento local. Eu acredito que essa é uma das grandes parcerias que nós também estamos avançando, alavancando. Hoje mesmo nós demos um grande start, porque essa semana que vem nós estaremos lançando o guia jornalístico, o guia IGM-CFA jornalístico, que nós queremos repassar para os jornalistas como fazer o novo debate político. Nós agora queremos instruir os jornalistas a perguntar de forma científica os futuros candidatos a um debate político qualificado. Vou dar um exemplo aqui. Olha, o município A tem uma cobertura vacinal de 39%. Municípios iguais ao nosso têm uma cobertura de 59% a nível Brasil. O que o senhor, candidato a prefeito, pretende fazer para mudar essa realidade? Que políticas públicas o senhor pretende implementar? Então, isso vai permear por saúde, por educação, por saneamento básico, por vulnerabilidade, por água, por esgoto. A gente, por exemplo, aqui no Acre, eu estava fazendo um diagnóstico, a nossa maior nota na área de saneamento, água e esgoto é 2,4. Olha o quão longe estamos de atender pelo menos uma necessidade básica da sociedade. Para cada R$1 investido em saneamento básico, água e esgoto, se economiza 4 na saúde. Então, é uma forma de entregarmos maiores resultados. Eu investi R$100 mil em saneamento, água e esgoto. Eu vou economizar 400 mil na saúde, em atendimento básico, lá da unidade básica de saúde do meu município. Então, é uma forma de trabalharmos a gestão, trabalharmos o desenvolvimento dessa gestão mais qualificada. E esse guia já vai estar saindo, ele já está disponível dentro do acesso exclusivo há mais ou menos um mês e meio, que nós disponibilizamos ele no acesso exclusivo, os profissionais da administração já podem baixar. Para a sociedade, nós iremos disponibilizar na próxima semana. Temos ainda também a agenda da gestão municipal. Nós geramos, por meio do administrador Marcos Frederic, que trabalhava na Associação dos Municípios do Acre, administrador aqui do Acre,
ele via as necessidades que os municípios tinham. Então, com isso, ele criou um livro, um guia, que norteia o que a prefeitura tem que fazer para fazer uma boa gestão. Até o dia 6 tem que cumprir o quê? Então, e assim vai fazendo. Então, são muitas frentes. Professor, só lhe cortando, falta 18 segundos aqui, 17. Veja como é que a gente vai fazer, das considerações finais. De antemão, Jeová, muito obrigado a todos aqueles que nos escutaram na live. O Conselho Federal e o Conselho Regional do Piauí está à disposição, assim